compreensão, porque o dia começou em ti. Em ti, querido, em mim, em ti, porque foi Ele que amou primeiro, foi Ele que entregou na cruz do Calvário a sua vida por mim e por ti. Aleluia, glória a Deus. Esse amor tão grande, esse amor incomparável, esse amor que não tem tamanho, não tem largura e nem comprimento. O amor de Deus para conosco é infinito, querido. É muito além daquilo que a gente não imagina. Se você imaginar o amor de Deus, você estava aí clamando, louvando e pedindo a Ele. E Ele é grande. Oh, aleluia. Oh Deus, que amor é esse, Pai, que Tu entregaste por nós. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. A graça desce das alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, receba da graça, receba. Graça, receba da graça. A graça absolve o culpado e rasga a sentença. Adota o abandonado, faz dele seu filho. Graça, receba da graça. Graça, receba da graça. Receba, receba da graça, da graça, da graça de Deus. Receba da graça, da graça, da graça de Deus. Oh, aleluia. Se a Tua graça nos bata, Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. A graça desce das alturas e vem como chuva, lavando as vestes, removendo as manchas da culpa. Graça, receba da graça, receba igreja. Graça, receba da graça. A graça absolve o culpado e rasga a sentença. Adota o abandonado. Graça, receba da graça. Graça, receba da graça. Receba da graça, da graça, da graça de Deus. Receba da graça, da graça, da graça de Deus. A Bíblia fala, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E é por essa promessa, é por essa vida, é por essa aliança que hoje nós temos vida eterna. É pela graça do Senhor, é só pela graça de Deus que nós podemos testemunhar. Dê graças a isso, irmão. Porque nós, seres humanos, falhos, pecadores, não somos dignos de nada. Mas Deus, com a sua glória, o seu imenso perdão, as suas misericórdias, que se renovam, Ele nos deu graça, Ele nos deu vitória. Creia de todo o seu coração, porque Deus, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Da graça de Deus, receba da graça, da graça, da graça de Deus. Da graça, da graça de Deus. Oh Deus, oh Pai, a tua graça nos basta, Deus. Porque se não fosse a tua graça por nós, que seria de nós, Pai, sem a tua presença? Que seria de nós sem o teu amor, Pai? Querido, tu está nessa noite aqui, de pé, com saúde, porque foi a graça de Deus sobre a tua vida. Foi a graça do Pai. Oh, vamos cantar nessa noite alegre, satisfeito. Achei um bom amigo. Oh, aleluia. Eu a Deus com as palmas, querido. Aleluia. Oh, aleluia. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os vales reuniu em forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do ar, solicito de minha tomacia. Os vales reuniu a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha tomacia. Os vales reuniram a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é a tentação. Deixei por ele todos os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales reuniu a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha tomacia. Os vales reuniu a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel, obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, se agora eu ver, onde a dor e a morte nunca vem. Os vales reuniu a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor, solicito de minha tomacia. Os vales reuniu a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
Glorificado o nome. Poder sentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Amém? Irmãos, o fato, preste atenção que eu vou falar, viu? O fato dos departamentos não estar ensaiando na segunda ou na quarta-feira não quer dizer que os irmãos não podem cantar no dia que vão cantar. Afinal de contas, passaram o ano passado todo ensaiando para quê? De janeiro do ano passado a junho desse ano são 18 meses. Desses 18 meses, nós temos aí 4 quarta-feiras por mês, que corresponde a quantas quarta-feiras mais ou menos? 64, né? 4 vezes, não dá mais, né? 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4, 72 quarta-feira. São 72 hinos. Dá ou não dá para cantar, irmãos? Os irmãos passaram 72 semanas ensaiando, aliás, 18 semanas, que corresponde a 72 quarta-feira ou segunda-feira, ensaiando os que os irmãos poderiam repetir o primeiro do ano passado, que ninguém nem mais se lembra qual foi. Qual foi o hino que cantaram em janeiro, no segundo domingo de janeiro de 2012? Nem se lembra mais, mas sabe a música? Os varões foi escudo, foi? Poderiam cantar escudo hoje à noite, os que vieram para a escola dominical, que estavam presentes. As mulheres podem cantar do mesmo jeito, virtuosa, então não há necessidade de só porque a gente está na campanha de oração, os irmãos não vêm assumir o compromisso de cantar aqui na frente. Hoje seriam os atalaias e as mulheres virtuosas. Então daria para cantar sim. É ou não é? Dá, só é rever o estoque. Afinal de contas, para que foi que os irmãos estavam ensaiando? Foi só para cantar uma vez e jogar o hino fora? Não. E outra coisa, não existe hino velho. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Esse hino mesmo que a gente cantou, dos vales é o lírio, a estrela da manhã, ela é de 1900 e lá vai o trem, lá para o começo do século XVIII, sei lá, 19, ou antes. Veja não sei se José se lembra da data. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, render sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, render sempre ardente louvor. 1860. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e ânimo tão cruéis, que iguais não há na terra. Quantos anos você tem? 1517, 18 mais ou menos. Tem quase 500 anos, mas é novo. Dá ou não dá para cantar? Dá, irmãos. Em nome de Jesus. Então, os irmãos, no próximo mês, se prepara, e quando chamar os atalaias vêm. Quando chegar na hora das mulheres virtuosas, vem, já separa o hino antecipadamente, amém? Porque a melhor coisa que tem, irmãos, é cantar louvores ao Senhor, nosso Deus. E o hino, nenhum hino, ele é velho. Todo hino traz uma mensagem nova. Toda música, quando ela é composta, ela traz uma mensagem nova para os nossos corações.
eu fiz um CD com 30 músicas antigas, 15 músicas antigas, bem antigas e 15 novas. Aí uma dessas é que os irmãos cantaram aqui. Eu não sei como é aquela que é Nosso Deus, como é? Eu não sei o título direito, mas eu sei que está lá no CD. Deixa eu ver aqui. Quão grande é Deus, né? Deixa eu ver aqui. Foi uma segunda ou a terceira? Um Deus tão grande, Ainda não é essa, não. Um Deus tão grande, mas também tem... Até aqui o nosso Deus nos ajudou, em suas promessas jamais falhou. Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. Antigamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o maná nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso exaltou. Você sabe quando eu aprendi esse hino? Eu era pequenininho, tinha 4, 5 anos que eu comecei a ouvir. Na minha casa era a congregação da Assembleia de Deus, e morava um irmão aqui no Córrego do Abacaxi chamado irmão de Djalma. Ele era quem levava o som. Era um amplificador a vela, que o amplificador era quase do tamanho disso aqui, uns caixas de som, ligava de manhã para esquentar, para de noite dar som. Botava, naquela época, podia colocar umas cornetas do lado de fora. Era lá na igreja, lá em casa, botava uma corneta para o final do córrego e outra para o começo. Quem quiser que aguentasse. Naquela época, 50 watts era 50 watts mesmo. Porque o transformador de saída ele pesava 4 a 5 quilos. E toda quarta-feira, a irmã de Djalma colocava: até aqui o nosso Deus nos ajudou, em suas promessas jamais falhou. Sabe quantas vezes isso saiu da minha mente? Nunca. E nunca vai sair. Mas é uma palavra nova, é ou não é? Deu um renovo para nosso Salvador, maravilhoso conselheiro, Deus de amor. É hino, irmãos, é louvor e adoração ao Senhor. Não importa o tempo, importa que nós estejamos adorando ao Senhor nosso Deus, amém? E eu vou cantar, se eu me lembro da letra direito. Aí vai ter que perseguir aí, viu? Os tempos e coisas se mudam, as flores se hão de secar, mas somente o não se altera. Jesus nunca há de mudar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer. Mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. A vida e saúde enfraquecem, o gozo em tristeza verás, mas somente o não se altera. Jesus nunca há de mudar. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a
correr, e a vida qual sonho vai desvanecer, mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. As grandes fortunas do mundo jamais hão de aqui se manter. São coisas que duram muito pouco, mas Jesus há de permanecer. Jesus para sempre o mesmo será, enquanto o tempo passar. Os anos se passam qual rio a correr, e a vida qual sonho vai desvanecer, mas Cristo jamais mudará, para sempre o mesmo será. Aleluia! Quem nunca ouviu essa música, levanta a mão. Tá vendo? Mas você sabe qual foi o ano dessa música? É verdade. Quem ouviu pela primeira vez, levanta a mão. Quem nunca ouviu, ouviu agora. Você sabe qual é o ano dessa música? Essa foi uma das primeiras músicas gravadas por Osés de Paula na década de 60. Para você ter uma ideia, e ela é nova, é ou não é? Traz uma mensagem nova. Então, irmãos, acaba com essa história de um hino antigo. Todo hino é novo, amém? Vamos cantar e vamos receber o pregador dessa noite. É importado, dali do outro lado do rio, né? Vamos, Pedro, vem para cá. É o grande Pedro. Simon Pedro, Pierre. Amém? Vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor Jesus, usa o teu servo para a glória do teu nome. Derrama a tua graça e a tua misericórdia sobre ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Peter. Que não é Parker, viu? Simon Peter. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6 e o versículo 8. Amém? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Os irmãos podem assentar. Gostaria que os irmãos repetissem comigo o tema da mensagem, que se chama Sementes da Fé. De novo, Sementes da Fé. Amém? Vamos falar um pouco do que é semeado, do que esse versículo quer falar para nós,
o apóstolo Paulo falando ali na sua carta aos Gálatas. E nós, todos nós, seres humanos, nós temos necessidade dentro de nós de plantarmos algo, ou de semear, como você quiser. Todo ser humano ele tem necessidade de plantar alguma coisa, porque para que o ser humano adquira algumas coisas na vida, ele tem que plantar, seja essas coisas espirituais, essas coisas materiais e essas coisas emocionais. Nós temos que fazer algo para que nós venhamos depois colher esse algo. E como qualquer cristão, nós usamos muito isso, porque a própria palavra de Deus fala isso, fala dessa lei da semeadura. Nós sempre estamos vivendo para isso, estamos aqui para semear para o nosso Deus, semear para dar bons frutos. Essa é a nossa missão, essa é a missão de qualquer cristão na terra. E na vida secular também, nós necessitamos plantar, nós necessitamos investir em nós mesmos, em alguma área de nossa vida. Você vai implantar, você vai investir. Se não for em você, mas você está investindo em alguém que você confia, em alguém que você quer ver bem lá na frente. E você, é claro, que vai esperar colher alguma coisa dessa pessoa ou de você mesmo. Isso é o que acontece na nossa vida naturalmente do ser humano. Ele é como uma planta, né? Como a gente aprende na escola. A diferença é que a nossa morte é diferente, né? Ele nasce, cresce e multiplica, mas a morte é diferente. A morte é apenas material, mas a espiritual continua viva. Amém? As sementes da carne nos mancham com o pecado. Lá em Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 5, nós vemos o que é as obras da carne, a feitiçaria, idolatria, ciúme, contenda, glutonaria, bebedice. Todas aquelas coisas fazem parte das obras da carne, fazem parte do semear para a carne. E nós temos que ter cuidado, porque essas coisas, elas semeiam para a nossa carne, elas alimentam a nossa carne e o espírito sai perdendo nesse momento. Porque quando nós alimentamos nossa carne, quem tem tendência a crescer é a carne. E o espírito fica ali necessitando do seu alimento, fica ali a esperar pelo seu alimento. Por isso que as sementes da carne, ela nos mancha com o pecado. Porque quando nós começamos a plantar errado, plantar coisas que desagradam a Deus, que só agradam a nossa carne, acontece isso. Nós ficamos manchados diante de Deus, nós ficamos excluídos, nós começamos a nos afastar de Deus. Isso é o que faz quando a gente começa a plantar, quando a gente começa a semear para a carne. E nós sabemos que há muitas coisas que nós semeamos para a carne e que essas coisas são perigosas. Lá em Romanos, no capítulo 8, e o verso 6, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, meus amados, o versículo está claro. Esse pendor que ele está dizendo é inclinar. Ou seja, cada vez que nós nos inclinamos para a carne, cada vez que nós semeamos na carne, nós perdemos